casa está bonita. Então eu fico agradeço aos irmãos tudo. Então vamos orar, Pai. Senhor, aqui está sua serva, Pai, que vai levar a palavra. Abençoa ela, Pai, em nome de Jesus. Usa ela, Pai. Abençoa ela no trajeto dela. Vem de na ida, Pai. Dá todo o conforto para ela, Pai, na estrada. Eu creio que o Senhor vai fazer isso. Aleluia. Usa ela, Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos revelar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A igreja pode se assentar. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém. É uma alegria mais uma vez estarmos aqui reunidos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo e pela misericórdia dele. Estamos aqui mais uma vez. O tema da nossa campanha, encerramento, né, pastor? Hoje é. Encerramento da nossa campanha, a armadura de Deus, Efésios 6, 10. Estive aqui abrindo essa campanha. E depois de alguns dias de muita correria, estou aqui para encerrar essa campanha. Vamos ler a palavra do Senhor? Isaías, capítulo 6, versículo 10. Diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Também tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? É a palavra do Senhor relativa a essa campanha. Confesso que quando o pastor perguntou se eu poderia estar aqui, eu fiquei pensando, e eu fui para casa pensando, né? E conversando com meu marido, falei assim: menino, acho que já é a quarta ou quinta vez que Deus traz essa campanha a esta igreja por esses últimos 2 anos. E acho que de todas as campanhas eu estava por aqui falando o mesmo tema. E eu fui para casa pensativa e fiquei comentando com meu marido ali no carro. Falei assim: o que nós estamos perdendo? O que nós não estamos entendendo que o Senhor está continuamente chamando a mesma campanha? E eu sei que não é da carne, não é da parte do pastor, da vontade dele. Eu sei que ele é obediente à voz do Senhor, e eu sei que se ele está trazendo a campanha, é o próprio Deus que está fazendo menção dela nesta terra. Então algo está acontecendo. Eu lembro-me que eu era adolescente e o pastor todo domingo à noite chegava no culto e ele pregava o mesmo tema. 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente já não aguentava mais ouvir a mesma palavra. Meu Deus. Quando alguém questionou, ele falou assim: parece que vocês não estão entendendo. Jesus. Não teve mudança. Se não teve mudança, a palavra vai continuar sendo repetida. E eu sei que não é uma impressão minha, porque vocês já estiveram aqui em outros dias, e nós já falamos da armadura de Deus em outros dias. Outros pastores já vieram aqui, já falaram. São 7 sextas-feiras, e todas as campanhas são 7 vezes o mesmo tema. Eu já vim aqui 4 ou 5 vezes falar sobre a armadura de Deus. 7 vezes 5 são 35 vezes que nós estamos repetindo o mesmo assunto. E eu comecei a questionar a Deus: o que está acontecendo? O que nós estamos perdendo dentro dessa palavra? O que nós não estamos entendendo?
que nós estamos precisando repeti-la continuamente. Aleluia. E eu fui para casa, eu fiquei com essa preocupação e perguntei: Deus, o que é que eu vou falar? Porque eu já falei sobre vestimenta, eu já falei sobre armadura, eu já falei onde que Paulo estava, eu já falei tanta coisa. E eu não sei o que falar hoje. Falei para ele: não sei o que nós vamos falar hoje. E eu estava ali meditando a palavra do Senhor e ele me deu um versículo. Mas antes de falar o versículo que ele me deu exatamente, eu quero ler com você Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Eu estarei lendo esse texto e logo após eu vou pedir para a pastora Emilda estar louvando o hino que Deus colocou no meu coração nesta manhã. Mateus 27, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, prestem atenção nisso, tá? E despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na sua cabeça. Presta atenção aqui também. Puseram-lhe na sua cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batiam-lhe com ela na cabeça, e depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, e vestiram-lhe as suas vestes, e o levaram para ser crucificado. Pastor Emilda. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Cortaram o madeiro, fizeram uma cruz pro meu Salvador. Madeiro lavrado, com pregos cravados, pesada ficou. Aleluia. Repito macho. Ele carregou a cruz, no caminho caiu. Aleluia. Mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz, por mim e por ti. Feita assim, a cruz do Salvador, madeiro lavado, com pregos cravados, pesada ficou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado, com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como uma Oi, amado. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não sou deste mundo, daqui eu não sou. Foi feita assim a cruz do Salvador.
meu Salvador. Com a coroa de espinhos, sua fronte sangrava, a paz suplicou. Transpassado de dor, ficou o meu Salvador. Às 3 horas da tarde, inclinou a cabeça. Aleluia! E ali expirou. Foi feita assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Foi feita assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Lucas capítulo 23, versículo 31. Foi o que o Senhor me deu nesta manhã. Glória a Deus. Hoje pela Depois você manhã leva lá. é que Ele me deu essa palavra. Lucas capítulo 23, versículo 31 diz assim. Vamos lá, igreja. Alguém ajuda o pastor Biraci? Aleluia. Vamos lá, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Lucas 23. capítulo 23, Lucas 23. versículo 31 diz assim: porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? Lucas 23, 31. Porque se ao madeiro verde fizeram assim, o que se fará ao madeiro seco? E Deus colocou esse louvor no meu coração. Pode sentar, igreja. Aleluia! O que nós estamos esquecendo, o que nós estamos precisando ouvir sobre a armadura de Deus continuamente. Nós estamos esquecendo que ela foi conquistada com um preço muito alto. Essa armadura, ela não veio de graça e ela não veio representando nenhum exército carnal, mas ela veio representando um favor imerecido. Ela veio representando o padecimento de Cristo naquela cruz. E nós estamos esquecendo, se nós estamos vindo à igreja só para receber uma revelação, se nós estamos vindo à igreja só para sermos curados, para recebermos uma bênção, eu lamento te dizer, mas o pastor já mesmo disse aqui no começo deste culto, você não precisa vir à igreja para isso. A palavra do Senhor nos diz lá em Eclesiastes que o sol nasceu para todos, que não existe divisão, não existe distinção para Deus. Ele ama ao rico, Ele ama ao pobre, Ele ama ao pecador, Ele ama ao justo, Ele ama o que está dentro da igreja, Ele ama quem está no presídio, Ele ama quem está no meio da rua, Ele ama quem está nas trevas, Ele ama e Ele responde a oração deles. Glória a Deus! Aquilo que eles pedirem lhe será concedido mediante a sua fé. Isso é o que a Bíblia me diz. Então você não precisa vir à igreja só para isso. O fato de nós estarmos aqui reunidos nesse dia é porque nós reconhecemos isso que nós cantamos. Nós reconhecemos que houve um sacrifício. Nós reconhecemos que Ele padeceu. Glória a Deus! Então nós não deveríamos estar batendo na mesma tecla. Se revista da armadura de Deus. Aleluia! Que armadura, eu falei para vocês prestarem atenção, Glória ele ficou a Deus. nu. Ele ficou desnudo diante de uma plateia de milhares e milhares de pessoas que o seguiam. E diante de outra plateia de milhares e milhares de pessoas que o aborreciam. Não eram só os seus seguidores que estavam ali. Estavam ali quem? Aqueles que jogaram ele
para a crucificação. Aleluia. O Senhor estava ali e diante dele uma nação inteira. E ele olhou para cada um daqueles e falou: se fizeram assim comigo, que dirá com você? Madeira seca. Madeira seca só serve para uma coisa que eu sei: fazer churrasco. Meu Deus. Porque eu sei fazer. Então, só serve para isso. Eu não vou acender lenha para outra coisa, se não for fazer um churrasco. É bom, hein? Aleluia. Madeira seca, nós somos comparados a isso. É, Jesus. Nu, enquanto ele carregava aquela pesada cruz, a palavra nos diz que ele foi chicoteado. E aquela ferramenta daquele soldado romano para chicotear eram vários e várias correntes de couro ali, e na ponta aqueles ossos que, quando batiam na costa do nosso Salvador, arrancava lascas e lascas de carne, e o sangue descia, e o sangue vertia. E ali hoje pela manhã, meditando nessa palavra: se fizeram assim comigo, não vai fazer com você? Não vai fazer comigo ali? Não vai fazer com você? Aí nós vamos lá e, na carta aos Efésios, e lemos: se reveste da armadura. Aleluia, Jesus. As costas dele conquistaram uma couraça para mim e para você. Glória a Deus. O humilharam colocando uma coroa de espinhos, e ele conquistou um capacete de salvação para mim e para você. Aleluia, Jesus. Travaram suas mãos e seus pés descalços, e ele disse que está aqui uma sandália de evangelho para mim e para você. Aleluia. Então, o que nós estamos perdendo, o que nós estamos esquecendo, igreja? Nós precisamos nos vestir de Cristo. Aleluia, Jesus. E nós não estamos nos vestindo de Cristo porque nós estamos preocupados com a nossa conta bancária, nós estamos preocupados com as nossas dívidas, nós estamos preocupados com a nossa saúde, nós estamos preocupados com a morte do nosso familiar. Nós perdemos o sentido do sacrifício de Cristo, porque enquanto um familiar nosso entra no hospital, nós descabelamos, nós choramos, nós ligamos para Deus e o mundo para que interceda por aquele familiar. Se vai parar na prisão da mesma forma, se morre, nós ficamos presos em luto. E eu falo até por mim mesmo, porque eu já começo a lançar coisas na nossa mente, nós começamos a ficar amarrados num luto e não conseguimos sair daquele luto. Enquanto nós esquecemos do sacrifício que foi feito, nós não emocionamos mais, nós não sentimos mais a presença de Deus. Quando se canta um hino desse, cantou, passou, está tudo bem, nós queremos a vitória. É, Jesus. E está assim de igreja aí pregando e gritando que a vitória é sua, que você, a vitória é de todos nós. Se nós cremos, a vitória já é nossa, está garantida. Aleluia. Foi conquistada. Eu quero saber por que nós não estamos conquistando a armadura. É, Jesus. Por que nós estamos tendo que ser todos os dias lembrados? Vista da armadura, vista da armadura. Mas que armadura? Às vezes nós nem sabemos que armadura nós precisamos vestir. A couraça de Cristo. Aquilo que ele padeceu era para você padecer hoje. E ele foi bem claro. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará o seco? Lembra da profecia de Isaías? Eis que trarei um renovo. Eis que trarei um ramo verde. Isaías 53, Isaías 42. Vou trazer um ramo verde para edificar a minha igreja. Cristo é o próprio ramo verde. Nós somos ramo seco. Nós somos enxertados nele. E nós não conseguimos nos lembrar que nós precisamos nos vestir de Cristo todos os dias. E eu não estou falando que nós precisamos só nos revestir
contra as ciladas de Satanás, contra as tentações deste mundo. Nós precisamos nos revestir por causa de nós mesmos. Porque quando amanhecemos, muitas vezes nós somos o principal instrumento de Satanás para atrapalhar a nossa vida. Nós já levantamos com preguiça, nós já levantamos querendo bater no cachorro, dar um chute no gato, nós já levantamos irado com o mundo, nós já saímos de casa perturbados. Para quem que vai precisar de cilada do diabo se nós estamos cumprindo um papel para ele? Quem vai precisar dele? Porque nós esquecemos de nos vestir de Cristo, nós acordamos e a nossa oração às vezes sai até errada. Começamos a orar e não sabemos se nós já terminamos a oração. E nos esquecemos de nos vestir de Cristo. Porque Ele sacrificou, Ele vestiu a armadura. A Bíblia nos fala que Ele desceu ao inferno, tomou a chave do inferno, evangelizou ali para aqueles que não conheciam a graça. Eles conheciam Deus, mas não conheciam a graça. E a Bíblia nos fala que no final eles serão arrebatados também, aqueles que foram consumidos pela terra, o mar, todos eles vão ter que devolver, porque eles ouviram. Enquanto isso nós estamos preocupados com o vizinho que fez uma macumba, preocupados com o parente que está com inveja. Nós estamos perdendo tempo e nós estamos achando que a nossa vestimenta é para nos defendermos contra o nosso irmão que está do nosso lado. A nossa vestimenta que Deus está falando é nos vestirmos de Cristo, amarmos como Ele amou, respeitarmos aos outros, honrar pai e mãe, é obedecer a voz do Senhor. Aleluia, Jesus, glória. A única armadura que nós precisamos é nos colocarmos lá naquela cruz e lembrarmos que o que Ele passou foi para que nós tivéssemos êxito na nossa guerra pela vida eterna. A vida aqui ela é passageira, irmãos. Um dia nós temos dinheiro, outro dia nós não temos. Um dia nós estamos em cima, outro dia nós estamos embaixo. Isso é válido para todo mundo, para o rico, para o pobre, para o de cor, para o sem cor, para o colorido. Isso aí vai ser igual para todo mundo. Os dias não estão fáceis e eles não vão melhorar. Se alguém está na expectativa que melhore, não vão. É profético, está aqui na Bíblia. Daqui é só ladeira abaixo. E nessa ladeira abaixo nós precisamos cuidar dos nossos pés para que não resvalem nem para a direita nem para a esquerda. Aleluia, Jesus. Glória. Foi feita assim a cruz do Salvador. Aleluia, Jesus. E eu fico imaginando. E agora eu já vou. Eu fico imaginando a árvore que produziu a madeira daquela cruz. A Bíblia fala que a terra ela chora. A terra chora esperando o dia que eu e você vamos nos posicionar. O dia que o homem irá se posicionar para retornar lá. A terra geme e chora. A natureza geme e chora. E eu acredito que a árvore que produziu aquela madeira, daquela cruz, gemeu e chorou diante de Deus para não fazer parte daquele momento. Mas fez. E serviu de exemplo para que madeiras secas como eu e você pudéssemos ter a oportunidade de retornar ao lar. Eu tenho pregado aqui algumas vezes e tenho falado que Deus tem um propósito.